Olá, pessoal do 7º ano, bom dia para vocês. Esse vídeo é um videozinho de gramática, tem outro vídeo que é de literatura, tá? Então, nesse vídeo de gramática, a gente vai falar sobre sujeito e predicado. Como eu disse para vocês, para a gente estudar sujeito e predicado, a gente tinha que fazer aquela volta para os verbos, porque o foco da oração é o verbo. E para a gente identificar quem são esses termos na oração, o verbo vai facilitar bastante, tá bom? Então, vocês coloquem aí no caderno de gramática de vocês o cabeçalho, tá? O nome da escola, coloque a data, tá? E como título, vocês coloquem sujeito e predicado, páginas 78 a 81. Então, são essas páginas aqui de atividades que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar alguns exemplos já para iniciar a explicação e a gente já começa no livro na página 78 daqui a pouco. Então, olha só essas duas orações que eu coloquei aqui no quadro para explicar melhor para vocês, tá? A primeira oração diz assim: Roberto Carlos fez uma live ontem. E a segunda diz: meus livros novos já chegaram. Então, olha só, como é que eu vou saber dividir essa minha oração em sujeito e predicado? O próprio nome sujeito se refere ao ser, a pessoa, tá? Então, é o sujeito, é o ser, é a pessoa, que pode ser uma pessoa humana, mas pode ser um objeto, tal. É aquilo de quem a gente fala na frase, tá? É o ser que pratica a ação na frase, é de quem a gente fala, tá? Mas eu acho mais fácil para a gente identificar nas orações, você saber primeiro quem é o verbo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma oração é identificar o verbo. Então, olha, Roberto Carlos fez uma live ontem. Então, eu vou aqui, eu já identifico logo que o verbo é fez. Então, meu verbo é fez. Então, eu faço a pergunta ao verbo para saber quem é o sujeito. Quem fez? Quem fez? Então, quem fez foi Roberto Carlos. Então, se foi Roberto Carlos que fez, ele é o nosso sujeito, tá? Ele é o sujeito da oração. E aí, o que sobrar vai ser o predicado. O que foi que Roberto Carlos fez? Ele fez uma live ontem. Então, fez uma live ontem vai ser o predicado, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma divisão da oração semântica. É o sentido, é a gente saber quem foi que praticou a ação. Então, é mais fácil dessa forma. Também tem a divisão que a gente chama de divisão sintática, que é eu saber que eu identificando o verbo, o meu sujeito é aquele ser que vai concordar com ele em número, em pessoa, tá bom? Então, ela aqui está na terceira pessoa do singular, não é isso? Então, Roberto Carlos é uma pessoa que é terceira do singular, então eles concordam, eles combinam. Eu acho mais fácil a parte semântica, você ir pelo sentido, você achar o verbo e perguntar a ele de quem se trata essa informação. E aí fica mais fácil da gente identificar, tá? Então, eu tenho aqui o sujeito, que é Roberto Carlos, e o predicado, que é fez uma live ontem. Olha, observe que não vai sobrar nada na oração. Você identificando o sujeito, o restante que tiver vai ser predicado, viu? Então, todo o restante vai ser predicado. No predicado, o verbo está dentro dele, viu? Sempre o verbo está dentro do predicado. Vamos ver nessa outra oração aqui, para poder a gente passar já para a atividadezinha que tem no caderno. Que tem no livro, vocês vão fazer no caderno. Ó, meus livros novos já chegaram. E aí, vamos lá. Onde é que tá o verbo? Onde é que tá o verbo? Chegaram, não é isso?
Chegaram é o meu verbo, vem do verbo chegar. Aí eu faço a pergunta ao verbo: quem foi que chegou? Quem chegou? Ou quem chegaram, né? Meus livros novos. Gente, não vai ser só livros ou só meus livros, porque novos também se refere a livros, então eu tenho que englobar tudo. Meus livros novos, porque quem chegou foram meus livros novos, tá? Então coloca tudo. Isso aqui vai ser o nosso sujeito. E o que é que eu estou dizendo dos meus livros novos? Eu estou dizendo que eles já chegaram. Então, já chegaram vai ser o meu predicado, que é a parte da oração que contém o verbo. Tá vendo? Ó, o verbo chegaram, tá aqui dentro do predicado. No predicado não vai ter só verbo, vai ter também outras palavrinhas, mas tem que ter pelo menos verbo. No predicado eu posso ter só uma palavra, que é o verbo. Aqui, se eu tirasse o já, por exemplo, ia ficar só chegaram, não tinha problema nenhum. Eu teria um predicado da mesma forma, tá? Deu para entender? Para achar, a gente encontra o verbo, pergunta quem foi que fez aquilo, certo? Quem fez, quem chegou, e aí vai encontrar o sujeito. O que restar vai ser o predicado. Então, pessoal, aí olhando pela página 78 de vocês, a gente tem o sujeito e o predicado no livro, tá? É bem curtinho esse assunto e a gente vai dar para fazer rapidamente. Bom, tem um trechinho do esquete Finte na Lua, como vocês estão vendo aí, tá? Logo na primeira questão. E diz assim: JP Finte, um homem executivo dos anos 1960, entra em cena, de gravata borboleta e gomalina no cabelo. Então, a gente tem aí um trechinho de uma rubrica, né? Desse esquete Finte na Lua. Aí vai vir as perguntas sobre isso. Por isso que eu falei para vocês na explicação inicial que é importante o conhecimento sobre o verbo. Porque quando a gente sabe quem é o verbo, fica mais fácil a gente delimitar quem é o sujeito, quem é o predicado. Então, quem realiza a ação expressa pela forma verbal entra, que ó, se vocês observarem aqui, o verbo é entra, tá? Então, quem entra? Então, vocês vão dizer quem é que faz isso, tá? Quem executa essa ação. Depois, qual é a informação dada a respeito de Finte? O que é que se diz a respeito dele? Então, vocês vão e colocam também qual é a informação. Quando a gente responde a letra A e a letra B, não pode sobrar nada dessa frase, viu? Uma parte faz parte da letra A e outra parte faz parte da letra B, assim como eu dei o exemplo para vocês entre sujeito e predicado. Então, a frase ela é dividida em duas partes. Uma parte é onde está a ação, é onde o verbo está, que é o que a gente chama de predicado. E a outra parte é onde está aquele ser que pratica a ação ou aquele ser de quem a gente fala. Então, essa parte é o sujeito, tá bom? Já relembrando que eu já falei para vocês no comecinho. E aí, esse sujeito, ele tem, tanto o sujeito como o predicado, eles têm o que a gente chama de núcleo, tá? Está aí na página 78 ainda, tá? Então, o núcleo nada mais é do que a parte mais importante desse termo. Então, eu divido essa oração e aí eu observo que eu tenho uma parte mais importante. Antes da gente responder aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre núcleo e aí a gente volta para a explicação, para o exercíciozinho da página 78. Voltando aqui para esses exemplos que eu dei para vocês, certo? Existem algumas informações dentro do sujeito, dentro do predicado, que é o que a gente chama de núcleo, né? Então, o núcleo é a palavra mais importante. Se a gente pensar no núcleo de uma célula, por exemplo, é o que está no centro, né?
Então, aquela parte ali central, onde tudo que está ali ao seu redor se volta para ele. Então, o núcleo é a parte central, é a parte mais importante de cada um desses termos. Então, o sujeito vai ter seu núcleo e o predicado também vai ter seu núcleo. Cada um vai ter o seu, tá? Quando eu falo de núcleo de centro, não quer dizer que ele vai ficar no meio, tá? Ele pode ser a primeira palavra, a segunda, a última. Isso aí não tem nada a ver. O importante é perceber que o núcleo vai ser sempre a palavra mais importante aqui da frase. Então, vamos começar aqui observando para ver se a gente consegue identificar quem são os núcleos de cada um desses termos aqui. Quando eu digo Roberto Carlos, que é um nome composto, né, o nome da pessoa composto, não tem como eu dizer que Roberto é mais importante do que Carlos e Carlos é mais importante que Roberto. Que as duas palavras se juntam para formar uma só, que é o nome dele. Então, nós podemos dizer que Roberto Carlos vai ser o núcleo do sujeito, tá? É o núcleo. É a palavra mais importante, só tem eles aqui, não tem como eu tirar. Já aqui, ó, fez uma live ontem. O que é mais importante aqui nesse predicado? O mais importante, quando eu tenho o verbo de ação, sempre vai ser o verbo. Então, aqui o verbo fez, porque está me dizendo o que foi que ele fez, né? A ação que ele praticou. Então, o verbo vai ser o núcleo. Toda vez que eu tiver verbo de ação, o verbo vai ser o núcleo, tá? Podem guardar isso na memória de vocês. Então, vamos ver aqui nessa outra de baixo. Meus livros novos. Esse aqui é o sujeito dessa segunda oração. Meus livros novos. Qual é a palavra mais importante aqui dessas três? Eu tenho três palavras. Dessas três, eu vou ter uma mais importante. A palavra mais importante é livros, não é isso? Livros, eu estou falando dos livros. Meus se refere a livros, para dizer a posse, né, de quem é. E novos também se refere a livros, que está dando uma característica para ele. Então, eles dois se referem a livros. E essa palavra aqui é o núcleo do sujeito, porque ela é a mais importante, tá? E aqui eu tenho duas palavras no predicado. Já chegaram. Chegaram. Bom, qual é mais importante de informação aqui a respeito dos meus livros? O mais importante é dizer que eles chegaram. Então, eu tenho como núcleo aqui o verbo chegaram, reforçando o que eu acabei de dizer, que toda vez que eu tiver verbo de ação, o núcleo vai ser o verbo, tá? Então, olha, eu tenho aqui nesse sujeito duas palavras, as duas vão ser núcleo. Eu tenho nessa aqui, nesse predicado, 4 palavras. O núcleo é fez, porque é o verbo de ação. Aqui eu tenho 3 palavras nesse sujeito e o núcleo é livros. E nesse predicado eu tenho 2 palavras e o núcleo é chegaram, tá? Porque é verbo de ação. Então, sempre pensar na palavra que é mais importante, que é o sentido principal do termo para achar quem é o núcleo daquela parte, tá? Então, vamos ver nessa parte aqui do núcleo, tá? Quem é? Quem é essa palavrinha? Qual é esse termo mais importante dessa frase aqui? A frase que é do trecho do esquete, também é assim. Esse cara fez meu papel durante 1 ano e pouco, tá? Então, pergunta quem é o sujeito da oração. Então, de quem é que a gente está falando nessa frase? Aí vocês colocam que é o sujeito. Por quantas palavras ele é formado? Diga aí quantas palavras tem nesse sujeito. 1, 2, 3, 4, vocês vão ver quantas tem. Qual dessas palavras é a principal? Na letra B. Então, sempre vai ter aquela palavra que é o núcleo, que é a palavra principal. Na letra C diz, qual é o predicado dessa oração? Ou seja, qual é a parte da oração que contém o verbo, tá? Vocês colocam. Por quantas palavras ele é formado? Então, conta todas as palavras, coloquem aí também nessa letra C. Na letra D pergunta, qual dessas palavras contém a informação principal a respeito do sujeito?
Então, vocês vão dizer na letra D qual é a palavra mais importante do predicado, tá? Dessa letra C aqui que vocês anotaram. Então, coloquem isso aí. E aí eu vou para uma explicaçãozinha que tem na página 79 sobre a localização do sujeito. Então, em que lugar da frase esse sujeito pode vir? Ela sempre vem no começo? Não, gente. Ela pode vir antes do verbo ou depois do verbo, tá? Então, nas frases que a gente viu, ela estava antes do verbo. Então, ele diz, eu morei aqui por 14 anos. O sujeito é eu, né? Porque o verbo não é morei. Então, morei vai concordar com eu. Então, quem foi que morou? Eu. O sujeito é eu. Morei aqui por 14 anos. Então, esse sujeito está aqui antes do verbo morei. Do mesmo jeito aqui, ele é você de quinta a domingo. O verbo é. Importantíssimo a gente saber quais são os verbos. Então, o verbo é. Aí você pergunta ao verbo, quem é? Ele. Então, só fica aqui ele, o sujeito veio antes do verbo. Nessa outra, essas segundas-feiras vão ser divertidas. Qual é o verbo? Vão ser. Tá vendo? Uma locução verbal. Tá aqui. E aí vão ser. Quem é que vai ser? Essas segundas-feiras. Então, o sujeito está antes do verbo. E na última aqui, eu acho difícil. O verbo é acho. Quem é que acha? Eu. Então, eu é o sujeito e vem antes do verbo. Não é muito comum na nossa língua, tá? O mais comum é que o sujeito venha antes do verbo. Mas pode acontecer dele vir depois do verbo. Então, vamos observar aqui, ó. No palco passam pessoas com olhar desolado, com os figurinos mais diversos. Então, como é que eu vou saber quem é o sujeito? Acho o verbo? O verbo aqui é passam, né? Que vem do verbo passar. Quem é que passa? Pessoas com olhar desolado, com os figurinos mais diversos. Então, olha que pessoas com olhar desolado, com os figurinos mais diversos, está aqui, ó, depois do verbo. Então, pode acontecer também que esse sujeito venha depois do verbo, tá? Não é tão comum na nossa língua, mas pode acontecer. Como é que você sabe? Você tem logo que identificar o verbo. Aí você sabe quem é o sujeito, tá, gente? Então, não vamos pegar a frase e já achar, o começo é o sujeito e o final é o predicado. Não é. Acha o verbo para descobrir quem é o sujeito e logo em seguida você descobre quem é o predicado. E aí, pensando nisso que eu falei para vocês, o sujeito pode vir antes ou depois do verbo. Eu coloquei aqui mais duas frases, só pra gente fechar aqui, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Eu tenho aqui, ó, o sapo não lava o pé. Vamos seguir aquela mesma estratégia de achar primeiro o verbo. O verbo é lava, não é isso? Vem do verbo lavar. Aí eu pergunto, quem é que lava? Ou não lava, né? Nesse caso, o sapo. Então, o sapo aqui é o meu sujeito, tá? O verbo tá aqui, ó, dentro do predicado, que é não lava o pé. Então, esse sujeito aqui, ele veio antes do verbo, que é a forma mais comum da nossa língua, quando o sujeito vem antes do verbo. Ela é mais comum, mas não é a única. Pode ser que aconteça de outra forma. Olha, mora na lagoa o sapo. Mora na lagoa o sapo. Vamos achar o verbo. Quem é o verbo? O verbo é mora, né? Do verbo morar. Então, quem é que mora? O sapo. O sapo tá aqui, ó, bem no final. É ele que mora. Ele continua sendo o sujeito. Só que, olha, o predicado é mora na lagoa. Só que esse sujeito, ele está, ó, depois do verbo. Ele vem depois. Não é muito comum na nossa língua, mas isso é importante para que a gente tire a ilusão de que o sujeito vem no começo, o predicado vem no final e acabou-se a história. A gente tem que, ó, pensar direitinho, tá? Pensar quem é que está praticando aquela ação de verdade.
Então, aqui, ó, quem é que mora na lagoa? O sapo. O sujeito tá aqui, ó, lá no final, mas ele continua sendo sujeito. E aí, pensando nisso, tá? Depois que vocês fizeram essa primeira parte aí junto comigo, essas duas questões, vocês vão responder agora essa atividade que tá na página 79, tá? Começa aqui até a página 81. Ela tem 7 questões, não são muito extensas, tá bom? Respondam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e vejam o vídeo da literatura, né? Porque a gente tem a apresentação hoje, como a gente tinha combinado, hoje à tarde, dos capítulos que a gente marcou, tá? Então, essa aula de gramática e até a próxima semana com mais aulas para vocês.